Você sabia que a principal razão que faz com que 3 em cada 4 empresas encerrem as suas atividades está mais ligado à divergência entre os sócios do que a erros de planejamento e crise financeira? E esse é um problema que pode acontecer com qualquer empresário e qualquer empresa de qualquer tamanho, de qualquer porte, de qualquer tempo no mercado. E a melhor solução para isso, para evitar esse tipo de crise, é a implantação de um documento chamado Pacto Societário. Nesse vídeo, eu vou trazer para você os 5 principais motivos para levar você a implantar um Pacto Societário dentro do seu negócio. Olá, eu sou Cleilton Mendes, advogado, sócio da Mendes Advocacia, e venho trazer para você, empresário, para você, empreendedor, a importância da implantação de um documento chamado Pacto Societário para o seu negócio. O Pacto Societário, como o próprio nome diz, é um acordo firmado entre os sócios que vai servir como uma verdadeira bússola jurídica para a tomada de decisões racionais no seu negócio. Esse documento pode prever e antever situações do cotidiano do negócio, como, por exemplo, as atribuições e as funções e responsabilidade de cada um dos sócios. É possível, por exemplo, você colocar no pacto os limites de gastos e investimentos que cada um dos sócios tem dentro da empresa. É possível a gente definir se esses gastos vão precisar da anuência dos demais sócios. É possível a gente definir a partir de qual valor não se precisa pedir opinião para os demais membros da equipe. Como também é possível prever situações excepcionais. Eu vou utilizar como exemplo a possibilidade de um desses sócios sofrer um acidente e ficar afastado do negócio por 6 meses, 1 ano, por exemplo. Se ele ficar afastado por esse período, a pergunta é, ele vai ser remunerado durante o tempo que ele ficar afastado da sociedade? Por quanto tempo e quanto, por exemplo? Uma outra questão é se esse sócio ficar incapacitado de tomar decisões e ficar temporariamente interditado. A sua esposa vai poder tomar decisões por si, os seus filhos vão poder tomar decisões por si. Se isso não estiver previsto no pacto, isso tende a virar uma demanda e uma discussão judicial. Você já deve ter percebido a importância e a relevância desse documento para o sucesso do seu empreendimento. E nesse vídeo eu vou trazer as 5 principais razões para que você implemente o Pacto Societário dentro da sua empresa. Uma das grandes vantagens de se ter um Pacto Societário é um aumento da produtividade e do dinamismo dentro do negócio e entre os próprios sócios. Anthony Robbins diz que antecipação é poder e que reação é fraqueza. E é exatamente isso que acontece no Pacto Societário, porque se você prever regras como qual sócio tem o direito de demitir um funcionário, todos eles, apenas alguns deles, apenas aqueles que lidam diretamente com os funcionários, se isso não estiver bem estabelecido, costumam-se fazer reuniões intermináveis para discussões que já deveriam estar bem estabelecidas entre os sócios. Ainda sobre o dinamismo, eu percebo que muitas vezes os sócios acabam gastando muito tempo para discussões irrelevantes sobre qual valor vai ser investido para a manutenção de equipamentos, para a manutenção de veículos, por exemplo. Muitas vezes, os empresários acabam perdendo muito tempo para discutir, por exemplo, troca de lâmpada. Qual valor vai ser investido para trocar todas as lâmpadas de um consultório, de um escritório, de uma empresa, enquanto o mercado está exigindo um dinamismo e desafios muito maiores do que esses. O segundo ponto que melhora bastante com o Pacto Societário é a harmonia e a sinergia entre os sócios. A minha experiência demonstra que regras claras reduzem significativamente conflitos. Isso porque, se essas regras estiverem muito bem definidas sobre quais são os limites, quem pode o que dentro da empresa, você evita uma série de reuniões intermináveis que acaba aumentando o desgaste e o tensionamento entre os sócios. A tensão dessas relações costumam gerar muitas vezes em afastamentos que são irreversíveis e acaba tendo como consequência o rompimento da sociedade e o encerramento da própria atividade, mesmo tendo o negócio uma grande capacidade financeira. Outra grande vantagem do Pacto Societário é a privacidade que ele gera em relação a todos os sócios. Se todas essas regras forem definidas no contrato social, isso vai acabar expondo demais a empresa, já que o contrato social é um documento público e todos do povo vão poder ter acesso, inclusive os seus próprios concorrentes. Como o Pacto Societário é um documento privado, o seu acesso pode ficar limitado tão somente às partes interessadas. A quarta vantagem de se ter um Pacto Societário é a enorme segurança que ela traz para os próprios sócios e para os seus herdeiros. Primeiro, em relação à própria validade jurídica do documento, que está validada por diversas leis e diversos artigos jurídicos. Segundo, porque no Pacto Societário é possível prever questões que um contrato social não costuma prever. Eu vou utilizar como exemplo uma situação de divórcio. A grande maioria das pessoas se casam no regime de comunhão parcial de bens. E quando você se casa no regime de comunhão parcial de bens, tudo aquilo que é constituído na constância do casamento passa a ser patrimônio de ambos, tanto do marido quanto da mulher. E caso a empresa tenha sido constituída na constância desse casamento, se houver um divórcio,
o cônjuge, vou utilizar o exemplo da mulher, vai ter direito a metade das cotas sociais do seu marido, que é sócio dentro de uma empresa A, por exemplo. E aí a pergunta que fica, e que o contrato social não costuma prever, é: essa ex-esposa vai ter o direito de entrar dentro da sociedade? Se isso não tiver previsto, por exemplo, a ex-esposa pode acabar ingressando na sociedade e nem é preciso dizer o tamanho dos problemas que isso pode gerar. Uma outra questão está relacionada ao eventual falecimento de um dos sócios e como fica o direito dos herdeiros em relação às suas cotas sociais. Geralmente, o contrato social prevê regras extremamente abertas e que não respondem a questões que o cotidiano acaba por suplantar. Uma delas é: a sociedade vai remunerar as cotas do sócio falecido ou vai permitir que o herdeiro ingresse na sociedade? Se essas regras não estiverem muito bem definidas, especialmente no pacto societário, vai caber ao herdeiro essa decisão. E aí pode ser que um filho, a ex-esposa ou vários filhos do sócio falecido, sem conhecer nada do negócio, ingresse na atividade com você e você, em vez de um, ganhe vários sócios que nada entendem da sua atividade. A quinta e última razão, mas não menos importante, é referente à menor judicialização dos conflitos. O pacto societário costuma reduzir drasticamente o número de ações judiciais entre sócios ou entre herdeiros e a sociedade. O mesmo se diz também na redução do tempo para a exclusão de um sócio, já que num pacto societário ficam definidas quais as regras podem levar um sócio a ser excluído, a ser retirado da sociedade, sem depender da decisão de um juiz. Perceba que mesmo quando for inevitável uma discussão judicial, o fiel da balança vai ser o pacto societário elaborado pelos próprios sócios e não pelo bom senso do juiz, que pode nada entender do seu negócio. Eu espero que esse vídeo tenha esclarecido para você sobre a importância do pacto societário. Se você é empresário ou pretende abrir uma empresa, eu convido você a se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Semanalmente, nós produzimos conteúdos jurídicos para ajudar a transformar a vida e o negócio das pessoas através do direito e da justiça. Eu espero você no próximo vídeo.